30. Vocês estão vendo quantos elementos nós já botamos aqui? Nós já botamos 7, não é isso? Observe que eles não estão caindo no mesmo canto. Vamos, me dê mais elementos. 81, 90, 66. Vamos lá. Não, a lista é grande aqui, Diego. Obrigado. Tem um 90 lá em cima também, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Não, 90 já foi. Ok. Então, temos no total o quê? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elementos guardados no vetor de 11 posições. Tá incrível, não tá não, gente? Agora, me diga para buscar qualquer elemento dessa aí, que esteja na tabela. O 12, professor. O 12? Sim, sim. Olha só o que vai acontecer. Eu quero buscar o 12, não é isso? O 12, 12 módulo 11, 1, eu olho na lista encadeada, 12. Me dê outro. O 90. 90? Também é fácil. Inserir não. Buscar. 90. 90 módulo 11 dá 2. Procurou na lista, só andou 2 posições na lista e já achou. Professor, uma pergunta. Esses números aí são jogados aleatórios? Não, o resto é divisão. Era um módulo lá, pô. Mas por que você perguntou que é aleatório? Eu acho que você está na pista certa. Eu só preciso que você elabore seu argumento melhor. Por que você perguntou se realmente estavam aleatórios? Por favor, pode falar sem medo, que já... erro besta não me incomoda. Tá? Erro que outra pessoa devia ter cuidado. Sim, tem esse efeito, ela espalha, né? Acho que estão usando aquele aleatório que está todo espalhado, né? Você lembra que eu disse que tabela hash é o quarto bagunçado, onde você sabe onde está cada coisa? Professor, aí no caso, na hora de fazer a busca, ele calcula o módulo de novo para poder procurar? Ele calcula o módulo, aí descobre qual lista em qual lista encadeada está e chama a busca daquela lista encadeada. Entendi. Mas parece duas coisas. Você não vê ordem, olhando de longe, aparentemente não tem ordem. Tem. Se você olhar no índice 0, estão os elementos que são exatamente divididos por 11. No índice 1, os que têm 1 de distância, 1 de resto. Né? Índice 2, os que têm 2 de resto, 3, 3 de resto, e assim em diante. Em 10 temos apenas 76, porque ele é o único que tem o resto 10. Tá certo? Mas assim, tem uma coisa que vocês estão vendo que as coisas estão espalhadas, né? Estão vendo isso? Você não tem nenhum lugar com todo elemento, 7, 8 elementos, tudo caindo na mesma lista encadeada. Pelo menos não até encher. Estão notando isso? Deixa eu chamar a atenção para vocês para um pequeno conjunto de fatos que passou por vocês, mas pode passar desapercebido. Olha o tamanho das listas encadeadas que eu estou sugerindo para vocês o tempo todo. 701, 7, 11.
Outra lista encadeada também é um bom. 17. 23. O que esses números têm em comum? Alguém consegue farejar esses números? Além de serem ímpares, né? Tem outra razão deles comum a eles. Não é todo número ímpar. Tem outra coisa. 29. 31. 5. O que esses números têm em comum? 5, 7, 11, 13 também serve, 17, 19, 23, 29, primos. Sim, isso é chave da equação. Todos são números primos. Existe uma propriedade com números primos, que é muito peculiar e muito útil aqui. Quando você pega os números e pega o resto da divisão dos números primos, eles tendem a ficar espalhados. Ou seja, não cai em lugares semelhantes, enchendo alguns lugares. Números primos têm essa outra vantagem. Eles servem para espalhar os dados. E que isso é útil. Observe que não tem nenhuma lixa encadeada estupidamente grande ali. Por quê? Porque os dados foram muito bem espalhados. Como você fez para espalhar esses dados? Basta pegar o resto da divisão por um número primo. Já comecei muito bem mandando isso daí. Então, em geral, muitas vezes, as tabelas hash são um número primo. Eu desconfio muito da tabela hash de Java, porque o tamanho dela não é um número primo. Eu olho para ela, não é um número primo, não é um outro número que também é interessante para a gente, e em que cargas d'água o cara se baseou para implementar isso por baixo. Por isso, enquanto eu não descobri isso, eu não confio na tabela hash do Java. Talvez tenha uma boa razão, talvez não tenha. Mas isso é uma propriedade dos números primos. Eles espalham os outros números quando você pega o resto da divisão. E com essa combinação de eu espalhar os números primos com listas encadeadas, eu não tenho nenhuma lista encadeada particularmente comprida. Note que a maioria dos... Eu estou com... deixa eu ver... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elementos num vetor de 11 posição, e a pior situação é no índice 2 que eu vou ter 3 elementos da lista encadeada para pesquisar. Tá ótimo isso daí. Tá ótimo. Vocês podem encher isso daí de dados, sabe? Porque isso aí vai ficar espalhado. E, embora possa acontecer quando eu tiver, por exemplo, 80 dados aí dentro, uma lista encadeada com 8 elementos, 9, 10, comparado que tinha 80, pesquisar apenas 10 elementos, tá bom, né? Eu tomo um lucro bom. Professor, a busca binária é mais rápida. A busca binária é para vetor ordenado. Isso aqui é para 1.000, 10.000 elementos, 5.000. O vetor não vai ganhar sempre disso aqui, não. Isso aqui é muito bonitinho e muito... Como vocês viram também, a quantidade extremamente curta de código para implementar isso aqui, nossa, é muito simples. Os códigos têm 2, 3 linhas. Por quê? Porque a gente vai usar a estrutura deles encadeada que nós fizemos. Aí os códigos ficam muito curtos. E nesse tamanho reduzido, fácil de implementar, fácil de digitar código,
guarda dado rápido, recupera dado rápido, não admira que a pessoa tem virado a queridinha da estrutura de dados e o pessoal tende a produzir linguagem de programação a começar do zero por causa dela. Diga, Cauã. Professor, o senhor inicialmente disse que essa forma de armazenamento, quando chega em 5.000, ela se torna precária. Por quê? Não se torna precária. Não é que ela se torna precária. Não. O que acontece é que tem outra estrutura de dados que, quando começa a chegar em 5.000, ela fica mais rápida. Que é a árvore de Entendi. No busca caso, binária. é mais performática, né, do que ela. Exatamente, ela tem uma performance maior. Em especial a estrutura de dados que a gente vê em estrutura de dados 2, que é a árvore rubro-negra. A rubro-negra, ela é horripilante de implementar, mas é a estrutura mais eficiente para a memória principal. Você Quando é pode que... jogar, pode Desculpa, jogar pode 2 falar. milhões de elementos nela que ela não está nem aí. Quando é que eu vou usar uma ou outra? Tipo, por exemplo, eu tô fazendo um programa, um software que eu preciso utilizar uma forma de armazenar. E eu preciso pesquisar, assim. Quando é Em, que eu ge- vou ver que, tipo, vale a pena? em geral, esses números são meio que fixos, porque depende de como os ponteiros são implementados na linguagem de programação. Mas, assim, em geral, quando chega a 5.000 elementos, você está numa zona entre tabela hash e árvore de busca binária. Quando você tem 10.000 elementos, aí a árvore de busca binária já começa. A ser mais performática, Acho que muito mais até 10.000 tabela hash ainda vai. Mas quando chega a 100.000 mesmo, aí a árvore de busca binária você não vai ganhar dela. Porque ela vai estar o tempo todo. Ela é organizada, não tem aquele algoritmo de busca binária que a gente viu na aula passada? Ela é organizada para manter aquilo estupidamente ágil. Então, você não. 100.000 elementos, 50.000 elementos, a árvore de busca binária, nessa faixa, com certeza vai ser campeão. 10.000, 20.000, acho que os dois vão estar empatados. Não vai ter. Você não vai sentir diferença nenhuma em performance. Só quando chegar a 100.000, que aí uma demora menos de um piscar de olhos e outra só um piscar de olhos. Aí Ma- você ma- tem que. Mas aí, no caso, vai ter que ordenar primeiro, né? A lista de 100.000 Não, elementos. não, 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 não. Não, 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 não. Tem como usar a busca A árvore de binária. busca binária, ela é organizada na busca binária. Ela insere já para facilitar a busca binária. Aí, quando vocês forem ver, vocês vão entender. Não adianta eu falar que vocês estão acostumados a ver tudo em linha no momento. A árvore não organiza as coisas em linha. Tá? Então, essa outra organização que não é em linha funciona muito bem. Tá? Mas esse aqui, eu acho que 10.000 elementos, 50.000, você vai estar bem na fita. Chegar a 100.000, aí a árvore de busca binária ela vai botar a coroa na cabeça e vai. Você não vai ganhar dela. Mas mesmo na casa dos 100.000, a diferença vai ser um piscar de olhos contra meio piscar de olho. Você não vai sentir. Eu digo que é eficiente e realmente é. Vale a pena para 100.000 elementos codificar uma árvore rubro-negra. Para 10.000 elementos, eu fico mais tentado a codificar a tabela hash. Por quê? A árvore rubro-negra é uma excepcional estrutura. A árvore binária é muito simples de implementar, mas a rubro-negra ela tem duas funções a mais. E essas duas funções são uma dor de cabeça para debugar. Qualquer erro que você cometa ali, você vai passar 2 dias debugando no mínimo. É uma dor de Aí cabeça. é foda. A árvore rubro-negra é a melhor estrutura para a memória principal, sem sombra de dúvida, para ser armazenar e recuperar dados na computadora, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas ela é mais complexa, né? Eu não posso usar esse termo com vocês. Qual termo usaria, então? Deixa eu explicar só porque eu não posso. O termo complexidade ela é uma palavra técnica em computação e ela tem uma definição formal. Do ponto de vista desse termo, a árvore rubro-negra ela é mais simples.
estupidamente mais simples que a grande maioria das estruturas de dados. No entanto, eu sei que ela é uma dor de cabeça de implementar. Complexidade não, na computação não é medida pelo tamanho da dor de cabeça que algo dá para você fazer. Isso aqui dá uma dor de cabeça enorme. Não, não é assim que se define complexidade na computação. A complexidade da computação é definida com quão rápido isso vai rodar em memória. Quanto mais rápido vai rodar no computador, mais simples é o código, mais simples a estrutura de dados. Quanto mais lento, mais complexo. Desse ponto de vista, o array, mesmo estando pré-implementado nas linguagens de programação, ele é mais complexo que a árvore de busca rubro-negra. Então, quando eu digo que eu não posso usar esse termo, eu vou me ficar no termo dor de cabeça. Eu acho que ele expressa melhor a situação. E não é que a árvore rubro-negra é muito mais... 30 confusões a mais que a árvore de busca binária mais simples que nós vamos ver aqui. Não. Ela só tem 4 códigos a mais, 2 deles são triviais, bestas de fazer. Besta, 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 besta. Agora, 2 deles, você vai passar 1 ou 2 dias para cada erro que você inseriu ali dentro. Aí vai ter uma dor de cabeça. Tá bom? A gente continua com a tabela REST na próxima aula, tá bom? Ok? Até mais, gente. Até mais, professor. Tenha um ótimo dia aí. Você também.